Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é mais um vídeo dentro da série BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Para quem não tem vindo a acompanhar este estudo, o BIS é o Bank for International Settlements, o Banco Central dos Bancos Centrais, sediado na cidade da Basileia, na Suíça. É o centro do poder mundial. Bank for International Settlements nós traduzimos como Banco para Assentamentos Internacionais, porque a palavra settlement, diretamente traduzida, significa assentamentos. E quando nós descobrimos a ligação direta que existe entre a criação do BIS, a Segunda Guerra Mundial, os nazis e a criação do Estado de Israel, compreendemos que a melhor tradução é Banco para Assentamentos Internacionais. Apesar de todas as traduções portuguesas que encontramos, elas traduzem como Banco para Liquidações ou Compensações ou Pagamentos Internacionais e jamais como Assentamentos. Mas quando nós descobrimos que a criação do Estado de Israel acontece através de assentamentos sionistas na Palestina do Império Otomano, compreendemos que realmente a melhor tradução é Banco para Assentamentos Internacionais. E temos vindo ao longo de diversos artigos e diversos vídeos demonstrando o poder desta instituição que é tão pouco conhecida por maior parte das pessoas. Neste artigo que nós vamos aqui estudar, que foi lançado no blog do canal Daniel Simões, vamos compreender esta movimentação de nazi a partir dos aliados, a partir de uma instituição que é o JP Morgan, para a Alemanha nazi. E isto nós fazemos sempre através de documentos oficiais, neste caso, uma tradução exclusiva para a língua portuguesa das atas do Banco de Inglaterra do período de 39 a 45. Obviamente que estas atas são imensas e nós traduzimos apenas o capítulo 10, referente ao BIS. Quando nós estudamos história, principalmente a Segunda Guerra Mundial, aquele período com a Primeira Guerra Mundial, início do século XX. Ficamos assim um pouco estranhos quando nos apercebemos que a Alemanha estava passando por uma crise imensa no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1919, acontece a Conferência de Paz de Paris, na qual se estipula uma dívida para a Alemanha, já que ela perdeu a guerra, e essa dívida revela-se impagável. A partir daí começa uma decadência da Alemanha. E acontecem alguns eventos que não são tão conhecidos assim da população em geral, como por exemplo a França invadida a Alemanha em 1929. E em 1930 acontece a Conferência de Haia, onde a dívida alemã aos aliados é revista, mas ela continua gigantesca e impagável, que dá origem à Segunda Guerra Mundial e à ascensão de Hitler. Mas se a Alemanha estava numa crise tão grande, onde a população estava passando fome e estava havendo cada vez mais desemprego, como é que Hitler consegue construir um poder militar capaz de invadir e ocupar praticamente toda a Europa durante 6 anos? E nós começamos a compreender como é que ele conseguiu isso ao ler alguns documentos que encontramos no BIS, dentro do site do BIS, e no Banco de Inglaterra. Então, é admitido pelo Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, e também pelo Banco de Inglaterra, que ouro depositado neste último, no Banco de Inglaterra, e pertencente a bancos centrais de países europeus recém-invadidos pela Alemanha nazi, foi transferido para os cofres do Reichsbank, que era o Banco Central Alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, com o devido consentimento daquelas duas instituições financeiras. Obviamente que só conseguimos descobrir e comprovar isto em antigos registros oficiais. Vamos espreitar aqui de onde eu retirei estes documentos, porque é interessante nós vermos isso. Aqui dentro do site do BIS, se nós colocarmos no motor de busca Nazi Gold
aparecem pelo menos 19 itens que nos trazem parte dessa história. Existem registros, todas essas movimentações dentro do próprio BIS. Então nós podemos abrir. Quem não entende português e inglês e realmente quer estudar este assunto, baixe estes documentos, abra estes links, utilize o Google Tradutor, que não é uma tradução assim 100% eficaz, mas que funciona, serve, e leia o que aqui está escrito. A fonte destas atas que nós pegamos vem do Banco de Inglaterra, de uma secção específica que é o Bank of England Archive, que são os arquivos do Banco de Inglaterra. E nesta parte aqui nós vamos encontrar aqui embaixo imensos documentos que contam a história do Banco de Inglaterra em diversos períodos. Nós podemos ver aqui pelas datas, até 1764, tem muita história aqui registrada. Então tudo isto que nós vamos demonstrar, aqui são os documentos mesmo para baixar. Quando nós clicamos aqui, baixamos. Então aqui estão os registros, os documentos que nós usamos dentro do Banco de Inglaterra e que vamos ler agora para compreender um pouquinho melhor esta história de ouro nazi, ou melhor, ouro dos aliados circulando através do BIS com o consentimento do Banco de Inglaterra para dentro da Alemanha. A história não é assim tão linear. Existem algumas coisas que não dá para se afirmar assim de uma forma tão direta, porque obviamente existe muita gente envolvida, muitas instituições, e existem sempre contornos que não são assim tão lineares. Mas nós vamos ler o que diz. A tradução que apresentamos com exclusividade para a língua portuguesa, não temos conhecimento que alguém tenha feito esta tradução até o momento, advém dos arquivos do Banco de Inglaterra, 1939-45, capítulo 10, página 1292 a 1301. A importância desta tradução deve-se ao facto de ser bom conhecermos as origens da instituição, que é hoje o centro do poder mundial. E este é o aspecto do documento que nós traduzimos. Como nós podemos ler aqui, que eu não sei se estão conseguindo ver, aqui é o capítulo 9, eu tinha dito 10, capítulo 10, mas não, é o capítulo 9, e diz aqui Bank for International Settlements. Na tradução encontram-se dois tipos de notas numerais chamativas. Nota do arquivo, que já está no documento original, e nota do tradutor, que fui eu que traduzi, são notas minhas. As notas do arquivo constam no documento original, enquanto as notas do tradutor posicionam-se essencialmente nos nomes mencionados no documento, nomes de pessoas, de forma a conhecermos um pouco com links oficiais as pessoas em questão. Porque é bom nós sabermos quem é que está aqui falando, de quem se está falando. Como a tradução está sendo apresentada em imagens, os links estão disponíveis no final do artigo. Após a publicação deste artigo, irei lançar o vídeo, que é este que nós estamos aqui fazendo. Então eu resolvi lançar como imagens as traduções, porque deu muito trabalho a fazer esta tradução e não achei interessante disponibilizá-la para qualquer um pegar e depois apresentar a tradução como se fosse feita por ele. Principalmente porque eu associei pequenas biografias a cada um dos nomes. Não é? Nós podemos ver aqui, por exemplo, se quiserem ler no blog, é só clicar na imagem e ampliam. Opa! Não, desculpa. Sem clicar na imagem, ampliam. Certo? Então podem ler. Quem quer realmente estudar, quem quer realmente ler, faz isto. Não se importa. Porque se eu faço isso para ler e estudar, quem quer realmente estudar, muitas vezes não pode ter a vida também tão facilitada assim. E para evitar que algumas pessoas peguem no meu trabalho e o reproduzam como se fossem delas, eu tomo estes cuidados. Então o que nós vemos é que o nome, por exemplo, Sir Otto Niemeyer,
Tem o número 2, tem aqui a nota do tradutor, número 2, e tem um breve historial de quem é esta pessoa com links oficiais. Né? Para facilitar o estudo, no final destas imagens todas, eu coloquei a lista dos links. Então, todas estas notas de tradutor e as notas do próprio arquivo original estão aqui. Vocês podem abrir para confirmar quem são estas pessoas, a história delas. Então, foi um trabalho que deu realmente muito trabalho. Para facilitar este estudo, nós vamos olhar o documento que eu criei em Word e que deu origem às imagens que estão no blog. Arquivo do Banco de Inglaterra, 1939-45, capítulo 10. Aqui está errado, é capítulo 9. Agora é que eu vi. Que eu não tenho ninguém que reveja o meu trabalho, faça a revisão, então muitas vezes eu vou encontrar erros após o lançamento dos mesmos. Página 1292, Banco para Assentamentos Internacionais. Tradução minha, Daniel Simões. NA, nota do arquivo, NT, nota do tradutor. E diz o seguinte: o Banco de Inglaterra é o único dos muitos bancos centrais a ter uma relação banqueira cliente com o BIS. Isto já faz parte da tradução do que está no documento. Mas o Banco de Inglaterra também teve uma participação na fundação do BIS. Além disso, o BIS é inteiramente controlado pelos seus diretores e não pelos acionistas. E o governador do Banco de Inglaterra é o ex-diretor em ofício e nomeia um segundo diretor. Então nós aqui já podemos ver que existe aqui acionistas do banco. Logo, o banco é privado. Podemos ler as notas porque são muito interessantes e bem clarificantes. Quando diz e o governador do Banco de Inglaterra é o ex-diretor, em ofício nomeia um segundo diretor. Se o governador de um dos 7 bancos centrais designados está incapaz ou não querendo servir ao diretor ou fazer um apontamento, os governadores são os presidentes dos bancos centrais, porque a maior parte dos países chamam governadores. Os governadores dos restantes bancos centrais designados, ou a maioria deles, deverá convidar 2 nacionais, ou seja, 2 pessoas da nação do governador nomeado, do país, do governador em questão, não objetados pelo Banco Central de tal país. De facto, nunca foi feito uso dessa resolução, então todos foram aceitos. O diretor nomeado no decorrer do início da Segunda Guerra Mundial era Sir Otto Niemeyer, o qual era também chairman do Conselho do BIS, de maio de 1937 a maio de 1940. O alternativo para governador era o Mr. Cameron Cobbold. E o que é interessante é que o Sir Otto Niemeyer, que é o diretor nomeado no decorrer da Segunda Guerra Mundial, ele tem um papel importante na história do Brasil. Vamos ver o que diz aqui. Ele é inglês. Em 1922 a 27 trabalha no Tesouro de Inglaterra, superintendente financeiro, 1922 Liga das Nações, membro do Comitê Financeiro, 27 a 43 Liga das Nações, diretor do Comitê Financeiro, 1931 diretor do BIS, de 31 de janeiro a setembro de 31, missão Otto Niemeyer no Brasil. Olha aí, esta missão, liderada por Otto Niemeyer, sugere a criação de um banco central. É a missão de Otto Niemeyer que vem aqui sugerir a criação do Banco Central do Brasil. Depois, no mesmo ano, ou melhor, em 33, a missão Otto Niemeyer vai à Argentina, onde sugere a criação do Banco Central. Eles vão, por estas missões, fazer, digamos, consultorias sobre a situação financeira dos países e, a maior parte das vezes, sugerem a criação de um Banco Central. Ou seja, são missões que andaram pelo mundo semeando bancos centrais. De 37 a 40, torna-se o chairman do BIS, 38 a 52, Banco de Inglaterra, diretor, de 46 a 64, novamente diretor e conselho administrativo, Banco Nacional do Egito, exerce funções, que eu não consegui saber em que ano é que foi, Banco Central da Nova Zelândia, criação, ele também vai uma missão do Otto Niemeyer à Nova Zelândia, onde também semeia a ideia da criação de um Banco Central. Mais adiante,
depois eu vou lançar um artigo com a história da criação do Banco Central Brasileiro, com estas missões, porque existem diversas missões que vêm ao Brasil e através das quais são criadas o Banco Central, é criado o BNDE, sem o S ainda, ou seja, essas instituições principais, instituições financeiras no Brasil, elas são criadas no estrangeiro. Essa que é a verdade. O Brasil começa desde bem cedo a ter uma invasão institucional de um poder internacional. E isto é bem mais complexo, essa história, não é? Porque começa com dívidas, por exemplo, a primeira dívida externa que há registro é feita pelo Barão de Rothschild, aqui no Brasil, pela instituição NM Rothschild. E depois nós vamos ver isso com mais detalhe. Agora vamos nos centrar aqui no ouro nazi. Neste tempo, de 37 a 40, o alternativo para governador era o Mr. Cameron Cobbold. Mr. Cameron Cobbold, da Inglaterra. Também foi diretor administrativo alternativo do BIS, Banco de Inglaterra deputado de governador e Banco de Inglaterra governador. Os diretores do Banco de Inglaterra estavam naturalmente entre os mais influentes da direção. Um dos objetivos do BIS era providenciar um local de encontro para a cooperação dos bancos centrais, uma política largamente instituída pelo Banco de Inglaterra. Vários funcionários largamente instituídos pelo Banco de Inglaterra. Aqui tem um erro aqui de tradução, né? Vamos aqui apagar. Ainda estou corrigindo o documento, é incrível, né? Ficou aqui. Não é erro, não. Vários funcionários foram largamente instituídos, funcionários do BIS, peço desculpa por este equívoco. Vários funcionários foram largamente instituídos pelo Banco de Inglaterra. Funcionários do BIS foram instituídos pelo Banco de Inglaterra. Vários funcionários do Banco de Inglaterra visitaram o BIS de tempos a tempos. E os seus contactos eram próximos e informais. O governador relatou ao Comitê do Tesouro da Inglaterra qualquer matéria de especial interesse que tivesse sido discutida nas reuniões mensais do BIS. Assim, a conexão do Banco de Inglaterra com o BIS sempre foi íntima e vital. No início da Segunda Guerra Mundial, e por algum tempo depois, o incidente do ouro checo ainda irritava. Fora do Banco de Inglaterra e do governo inglês, claro, a posição do banco provavelmente nunca foi completamente apreciada, e as suas ações naquele tempo foram largamente incompreendidas. Daí a quantidade anormal de atenção dada pela imprensa, parlamento e público. Ou seja, eles estão aqui já em tom de justificação dizendo que houve intenções que não foram compreendidas, né, por parte deles. Consequentemente, uma clarificação tão longe quanto uma autoridade possa clarificar sobre os assuntos erguidos do episódio parecem aqui simultaneamente chamadas e enquadradas. Uma recitação de todos os factos seria necessariamente muito longa. E eu pergunto, indispensável, não? A recitação de todos os fatos seria indispensável, coisa que não vamos encontrar aqui. Tanto que existem algumas pontas aqui que eu sinto quando eu estava fazendo a tradução e a leitura, ou o estudo, que ficam assim um pouquinho soltas, né? Que não ficam completamente claras. Mas vamos em frente. E esta consta será confinada apenas a expressões do que o governo considerou ser o seu dever e em suporte pelas ações do Banco de Inglaterra. No dia 21 de março de 1939, o chefe de caixa recebeu o pedido para transferir, o chefe de caixa do Banco de Inglaterra, recebeu o pedido para transferir cerca de 5,6 milhões de libras em ouro da conta número 2 do BIS para a sua conta número 17. O Banco de Inglaterra, apesar de não ser negócio dele, tinha plena certeza, falta um Z aqui, que a conta número 2 era uma conta do Banco Nacional Checo. E eles acreditaram, apesar de eles não terem a certeza na altura, que a conta número 17 era uma do Reichsbank. Novamente o número 17 e ainda por cima associado ao banco nazi, né? Vamos em frente. A quantia foi transferida no mesmo dia e uma pequena quantia a mais no segundo dia. Entre o dia 21 e 31 de março, isto do ano de 1939, ou seja, a guerra já tinha começado, e uma pequena quantia a mais no segundo dia.
Entre o dia 21 e 31 de março, o ouro recebido na conta número 17 foi disponibilizado, cerca de 4 milhões de libras, indo para o Banco Nacional da Bélgica e para o Banco Holandês, e o restante sendo vendido em Londres. É claro, para a imunidade geral concedida ao BIS, que nós já lemos, temos um vídeo, temos artigo, temos um artigo e um vídeo sobre esse artigo, sobre como é que eu ia dizer, a estrutura, o estatuto da instituição BIS, e nós vemos que esta imunidade é algo que eu digo que eles caminham como deuses na Terra. Então é claro para a imunidade geral concedida ao BIS que nenhum governo que fez parte do acordo original, e eram 17 deles, incluindo, claro, o governo do Reino Unido e da França, nenhum desses governos poderia ter tomado qualquer ação, a não ser que eles estivessem preparados, em tempo de paz também, para violar o Tratado de Obrigação. Obrigação em relação à imunidade geral concedida ao BIS. O chanceler, na Casa dos Comuns da Inglaterra, no dia 5 de junho, disse: "Eu segui o conselho dos funcionários legais em um número de pontos. O que eu estou prestes a dizer está de acordo com o conselho. O governo de Sua Majestade está impedido, pelos termos dos protocolos de 1936, de tomar qualquer passos fora da legislação, ou, por outro lado, para prevenir o Banco de Inglaterra de obedecer a instruções dadas a ele pelos seus clientes, o Banco para Assentamentos Internacionais, pelo seu cliente, peço desculpa, o Banco de Assentamentos Internacionais, para transferir ouro da forma como é instruído." Ou seja, o governo de Sua Majestade não tem poder para poder impedir essa movimentação entre o Banco de Inglaterra e o BIS. No dia 22 de março, o governador deixou a par o Comitê do Tesouro da Inglaterra, que ele recebeu uma mensagem de telefone do governador do Banco da França, propondo que eles deveriam apressar as suas respectivas tesourarias para fazer um protesto, em conjunto ao presidente do BIS, contra a possível entrega de ativos aos alemães, ou a um banco checo controlado pelos alemães. E deviam eles próprios se juntarem a fazer um pedido específico ao presidente do BIS para não transferir ativos checos, pendendo para a próxima reunião do Conselho da Basileia. Ele considerou que seria errado e perigoso para o futuro do BIS ou de qualquer membro do Conselho, particularmente de um prisma nacional, de atentar para razões políticas para influenciar as decisões da jurisdição do presidente. Ele, no entanto, declinou ambas as propostas. No dia 26 de maio, o chanceler escreveu ao governador do Banco da Inglaterra perguntando se o Banco da Inglaterra ainda mantinha o ouro checo, sendo que a informação o poderia auxiliar a responder a questões na Casa dos Comuns da Inglaterra. O governador, em sua resposta a 30 de maio, não respondeu à pergunta, mas apontou que o Banco da Inglaterra mantinha o ouro, de tempos em tempos, para o BIS e não tinha conhecimento se era sua própria propriedade ou de seus clientes, do BIS. Assim, eles não podiam dizer se o ouro era mantido para o Banco Nacional da Checoslováquia. Existiu uma transação futura de ouro no dia 1 de junho, quando aconteceram vendas de ouro, 440 mil libras, e carregamentos de ouro para New York, 420 mil libras, da conta número 19 do BIS. Isto representava o ouro que havia sido embarcado para Londres pelo Reichsbank. Então, o que nós estamos aqui vendo é que existem o ouro que havia sido embarcado para Londres pelo Reichsbank, indo para os Estados Unidos. Desta vez, antes de agir, o Banco de Inglaterra referiu o assunto ao chanceler, o qual disse que ele gostaria da opinião dos funcionários da lei da coroa. No questionamento do BIS, contudo, o que estava causando atraso e dizendo que inconvenientes seriam causados devido aos pagamentos no dia seguinte, o Banco de Inglaterra agiu pelas instruções sem mencionar aos funcionários da lei, os quais, contudo, consequentemente, não contiveram a sua ação. Antes da seguinte reunião do Conselho do BIS acontecer, 12 de junho, o governador do Banco de Inglaterra escreveu ao chanceler para deixar claro o seu ponto. Depois de dizer que o recebimento da declaração do chanceler na Casa dos Comuns sobre os balanços cheques pareciam ter levado a uma visão mais clara dos factos, continuou. Irei à Basileia esta semana e então, para prevenir desentendimentos, eu gostaria que vocês compreendessem que as questões de certos membros da Casa dos Comuns não mudam as minhas visões, nem as minhas atitudes, em relação ao Banco para Assentamentos Internacionais. Logo, eu não proponho de nenhum modo modificar a linha de conduta que desde o início os diretores ingleses seguiram com vista às relações entre membros do Conselho, de um lado, e ao presidente neutro e sua equipe executiva do outro.
Esta linha de conduta acredito estar de acordo simultaneamente com a Carta e o espírito dos estatutos que expressam as intenções dos poderes eleitos pelo Acordo de Haia, que é a Conferência de Haia de 1930. Relações em tempo de guerra, a neutralidade do BIS. Nesta Conferência de Haia foi onde foi criado o BIS. Relações em tempo de guerra, a neutralidade do BIS. A atitude geral dos diretores do Banco de Inglaterra no BIS durante a Segunda Guerra Mundial foi governada pela sua ansiedade em manter o BIS vivo para fazer a sua parte nas soluções dos problemas pós-guerra. Por esta razão, se não outra, foi essencial que fosse estritamente imparcial e neutro, um objetivo completamente compartilhado pelo Mr. Byron e mais tarde pelo Mr. McKittrick, levando adiante com sucesso na opinião dos diretores ingleses e pelo Tesouro de Inglaterra. Cedo foi decidido que o mais brevemente possível novos negócios deveriam ser feitos. Mr. Byron, ele foi nomeado presidente em maio de 1937 e foi até à nomeação do Mr. McKittrick em junho de 1939. Isto é a nota nos próprios documentos. Pois a minha nota diz o seguinte: Mr. John Willem Byron é o nome completo dele. Ele era holandês. 1927 a 35, Banco de Rotterdam, membro do Conselho Executivo. Maio 35, BIS, vice-presidente. Maio 37 a junho 39, presidente do BIS. 40 a 46, diretor da Lever Brothers e Unilever. 40 a 46, assessor financeiro do governo da Holanda em Londres. 1944, participa na Conferência de Bretton Woods, que dá origem à criação do Banco Mundial e do FMI. 1946, faz parte do Conselho de Administração do Banco Mundial. 46-55, é diretor executivo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o Banco Mundial. 48-55, é diretor executivo do FMI. 57, um dos fundadores da União Europeia. 52 a 56, ministro dos Assuntos Externos do governo da Holanda. 58 a 63, é embaixador da Holanda na França. E o Mr. Thomas Harrington McKittrick, que nome, é americano, dos Estados Unidos. 40 a 46, presidente do BIS. 47 a 54, trabalha no Chase National Bank em New York. Pós 54, exerce funções dentro do Banco Mundial na Índia. Pós 54 a 57, é presidente e chairman do Continental American Fund Incorporated. E continua. No dia 4 de setembro de 1939, o governador escreveu para Sir Richard Hopkins. O Sir Richard Hopkins, em inglês, foi chairman no Conselho da Revisão Interna. E em 27 trabalhou no Tesouro, como na Controladoria das Finanças e Serviços e Suprimentos. 1928-42, segundo secretário do Tesouro. 42-45, secretário permanente do Tesouro. Então o Sir Richard Hopkins escreve o seguinte, a 4 de setembro de 1939. Nós falámos há alguns dias atrás a posição do Banco para Assentamentos Internacionais em tempos de guerra, e eu compreendi de vocês que o governo de Sua Majestade propôs adotar a visão que eles não estavam compelidos a observar, em tempo de guerra, as completas imunidades usufruídas pelo Banco para Assentamentos Internacionais. Ou seja, estava-se a colocar a possibilidade de essa imunidade não ser tão imune assim durante a guerra. Se esta for a decisão oficial, nós devemos, claro, aceitá-la. Mas eu devo apontar que esta decisão está em considerável variação com a interpretação que tem sido comumente aplicada às imunidades. Em tempo algum tenham qualquer dúvida acerca das imunidades expressas em público pelo governo de Sua Majestade. Na verdade, a assinatura do Protocolo de Bruxelas em 1936 e a sua ratificação em 1937 implicam exatamente o oposto, assim como a declaração das visões dos funcionários da Lei da Coroa durante as recentes discussões no Parlamento sobre o ouro checo. A atitude proposta do governo de Sua Majestade será indubitavelmente uma surpresa para os Estados neutros e oferecerá à propaganda hostil uma excelente oportunidade para o criticismo que, onde seja em seu interesse, o governo de Sua Majestade não hesita em desconsiderar os seus acordos internacionais. O governador encerrou o curto memorando que ele havia escrito, presumindo que a decisão do governo já tinha sido feita e que ele propôs deveria governar as relações do Banco de Inglaterra com o BIS em tempos de guerra.
Nenhuma resposta direta a esta carta foi recebida, mas mais tarde Sir Richard Hopkins escreveu para dizer que havia sido pedido pelo chanceler para que ele lhe escrevesse a seguinte carta. Eu fui introduzido a informá-lo que o governo da Sua Majestade chegou à seguinte decisão. Que o Banco de Inglaterra não pode agir segundo uma ordem do Banco para Assentamentos Internacionais se parecer ao Banco que a ordem favorecerá o inimigo. 2. Que o Banco não pode agir segundo uma ordem sem consultar o Tesouro de Inglaterra. 3. Que o Tesouro não autorizará a conformidade com uma ordem a não ser que satisfaça aquilo que não seja ao benefício do inimigo. 4. Que a presente ordem está sujeita a interrogatório para ver o que o Banco para Assentamentos Internacionais preparou para dizer em relação à propriedade. 5. Que a presente ação é para ser observada como para-ação pendendo investigação. 6. Que neutros sejam assegurados que, em qualquer caso onde o Tesouro esteja satisfeito em relação à propriedade, ordens do Banco para Assentamentos Internacionais revelaram ser em benefício de neutros serão autorizadas. No dia 8 de setembro, o governador determinou que todas as cópias da correspondência entre o Banco de Inglaterra e o BIS deveriam ser encaminhadas para o Tesouro, exceto em relação a matérias de rotina. Esta prática continuou durante a guerra. Cerca de 5 semanas depois do despoletar da guerra, um incidente ocorreu que mostrou que o governo da Sua Majestade não estava contente com a atitude que eles tiveram. O governo francês aproximou-se do escritório das Relações Externas britânico pedindo que o chairman do BIS deveria ser instruído a tomar medidas para parar a transferência para o Reichsbank de qualquer ouro confiado pelo antigo Banco Nacional Checo para o BIS, por segurança e alegando estar domiciliado com o Banco Holandês em Amsterdã e com o Banco Nacional Suíço em Berna. O Escritório das Relações Externas respondeu no dia 10 de outubro que o governo de Sua Majestade estava preparado, em princípio, desde já para direcionar Niemeyer, Ottenhurst e Norman para entrar com protestos e requisitando ao presidente do BIS para recusar tal transferência, pendente em futura comunicação, providenciando que os diretores franceses do Banco para Assentamentos Internacionais se juntassem a esse protesto e requisição. Montagu, este Norman que está aqui, é Montagu Collet Norman, é inglês, 1918 deputado-governador no governo de Inglaterra, 20 a 44 governador do Banco de Inglaterra, 30 diretor do BIS, 38 diretor do BIS. Tendo decidido que isto era uma questão para o chanceler e não para Sir Otto Niemeyer e nem para si próprio, o governador foi ver o chanceler dia 10 de outubro. Eles fizeram uma longa e controversa reunião na qual participaram Lord Halifax, Edward Frederick Lindley Wood, Sir Hankey, Sir Richard Hopkins e Sir Frederick Phillips, tendo o resultado da mesma que o telegrama do Escritório das Relações Externas da Inglaterra, referindo acima, foi enviado para Paris na mesma tarde. Para nós não estarmos a ler todos quem são estas pessoas, então vocês podem parar o vídeo e ler aqui quem são estas pessoas. Este telegrama parece ter assegurado aos franceses que consideravam que o estado de guerra passa por cima de considerações políticas, e os quais, portanto, deram as boas-vindas às instruções propostas ao governo e a Sir Otto Niemeyer, e pediu aos diretores franceses do BIS para fazerem tudo o que fosse possível para parar a futura transferência do ouro checo. Direção e gerenciamento. O apontamento do Dr. Schracht para ministro do governo alemão em 1938 levou à sua saída do Reichsbank e também do Conselho do BIS. Vale a pena ver que Heilmar Schacht, alemão, em 1903 entra para o Banco Dresdner. 1415, governo alemão, administração económica da Bélgica. Isto foi durante a Primeira Guerra Mundial. 1623, Banco Nacional Alemão. 1918, Partido Democrático Alemão, um dos fundadores. De 1923 a 30 é presidente do Reichsbank. 1924 participa do Plano Dawes, que cria a primeira dívida externa dentro da Conferência de Paz de Paris, a primeira dívida alemã para pagar a derrota da Primeira Guerra Mundial. De 3 de outubro a 13 de novembro de 1929 participa da criação do BIS. 17 de março de 33, 20 de janeiro de 39, Reichsbank, é presidente do Reichsbank. É preciso ver que ele é presidente do Reichsbank antes mesmo da Segunda Guerra Mundial e durante a ascensão de Hitler.
Então, quando ele participa da criação do BIS, ele está plenamente ligado com o movimento nazi na Alemanha. A 3 de outubro a 13 de novembro de 1929, participa da criação do BIS. Está repetido aqui. Ou seja, esta parte aqui pode sair. Permitam-me a correção aqui a meio do vídeo. 34 a 37 é ministro da Economia do governo alemão. Ou seja, antes do início da Segunda Guerra Mundial, ainda no período entre guerras. De 1939 até janeiro de 43, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vira um ministro sem pasta do governo alemão. Isto porque ele começa a ter algumas dissidências com o movimento nazi e com Hitler. Em 20 de julho de 44, ele participa do atentado contra Hitler e então fica preso em campo de concentração até maio de 1945. Quer dizer, não matam ele, mas ele fez um atentado contra Hitler. Em junho de 1939, Mr. McKittrick, um americano, foi indicado presidente do BIS no lugar do Dr. Bayern, o qual exercia desde maio de 1937 e foi causa da aposentadoria em janeiro seguinte. A princípio pareceu estar acordado que não deveria haver nenhuma reunião de diretores durante a guerra, mas em outubro o governador do Banco da França, M. Fournier, de repente, Monsieur, o francês falhou aqui um pouquinho. Monsieur Fournier sugeriu reuniões ocasionais para serem participadas apenas por membros neutros, diretores de países beligerantes, dando procurações a, digamos, um vice-chairman neutro. Os vice-chairman eram, respectivamente, belga e japonês. Parte da solução também era apoiada pelo Dr. Bayern. Os diretores do Banco de Inglaterra, ainda que não em favor de quaisquer reuniões, pensaram que seria difícil impedi-los. O chanceler também era, claro, averso a reuniões e estava ansioso se seria inevitável que os ingleses deveriam manter-se alinhados com o francês. Em novembro, Sir Otto Niemeyer foi bem sucedido em persuadir Monsieur Fournier e Dr. Bayern a abandonar a proposta e mais tarde obteve o acordo do Banco da Itália com o Signore Azzolini, o qual também demonstrou alguma disposição em favor das reuniões. Então o Vincenzo Azzolini, ele participou do Tesouro Italiano, do Banco da Itália e da própria criação do BIS. Em janeiro de 1940, Mr. McKittrick sugeriu que, quando o relatório e os outros países fossem enviados para os diretores de cada mês, o Presidente deveria convidá-los para fornecer os seus pareceres por escrito sobre questões que normalmente haviam sido submetidas ao Conselho. Em adição, ele pediria a todos os membros do Conselho para visitarem o Banco BIS de tempos em tempos para manter um toque pessoal. Os diretores inglês e francês não aprovaram a ideia e ambos desistiram. No final de agosto de 1940, ou seja, já plenamente dentro da Segunda Guerra Mundial, o governador achou bem que os solicitadores do Banco BIS deveriam considerar o seu posicionamento e o de Sir Otto Niemeyer como diretores do BIS. Eles reportaram que não existia nenhuma razão para os diretores ingleses não permanecessem como membros do Conselho. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a posição do Mr. McKittrick tornou-se difícil, porque ele era americano. Ele havia ficado muito ansioso no verão de 1941 de ir à América para clarificar a posição do BIS com as autoridades, mas os diretores do Banco de Inglaterra acharam que a sua ausência poderia facilmente sugerir que o BIS estava sendo temporariamente administrado por indivíduos de Berlim e de Vichy. Em tal caso, haveria perigo imediato do BIS ser colocado em lista negra. Isto porque existiam membros do partido nazi dentro do BIS. Que nós vamos ver a seguir o nome dele. Se não, eu acho que ele aparece aqui. Agora não tenho a certeza. Se não aparecer, nós vamos ver vamos ver dentro do site do BIS eu mostrar quem é a pessoa. Um deles que era ligado ao partido nazi e que estava dentro do próprio BIS, da direção. Em oposição aos diretores ingleses e do Tesouro de Inglaterra, Mr. McKittrick escreveu a sua proposta. No início de 1942, ainda que os americanos, o Reichsbank e também talvez o Banco de Itália estivessem dispostos que o Mr. McKittrick deveria ficar, os líderes do partido nazi opuseram-se a esta disposição. Como compromisso, foi sugerido pelos membros de gerenciamento do eixo, Alemanha, Itália e Japão,
que um comitê executivo do Conselho, o presidente e 2 diretores neutros, deveriam ser apontados sob o artigo 43 dos Estatutos do BIS. Então nós podemos ver que existem aqui líderes do partido nazi opinando sobre a administração do BIS. Uma ideia similar foi colocada adiante em janeiro de 1941 e havia sido aprovada pelos diretores do Banco de Inglaterra e do Tesouro, mas não havia sido ativada. Nesta ocasião, a ideia também foi abandonada. E aqui mais uma correção. O Reichsbank e o Banco da Itália ainda deram grande importância ao BIS como um lugar de encontro para discussões imediatamente após a guerra, entre as autoridades nos países beligerantes opostos. E que as vantagens de manter o nosso próprio lugar estava fortemente na mente oficial de Whitehall, centro administrativo da Inglaterra, era claro no seguinte extrato de uma carta do Tesouro da Inglaterra para o meu. Eu procurei saber o que era isto aqui e eu não consegui descobrir o que era. Então também já estava, como eu senti que já estava perdendo muito tempo procurando traduzir uma simples sigla, eu segui em frente. E acabei por não encontrar a tradução. Se alguém quiser depois me fornecer, eu posso acrescentar. Parece-me que o peso da modéstia intelectual de pensar que o único modo de não ser despistado depois da guerra pelos alemães derrotados é cortar a nossa conexão com o BIS, agora com todas as percas imediatas para o esforço de guerra que isso envolve. Então isto é muito interessante porque nós vemos que em 1944, que isto aqui está sendo 41... isto é um extrato de uma carta do Tesouro para o ME no dia 12 de 6 de 1944 e o que é interessante é que em 1944 já se tem como certa a derrota dos alemães. Tanto que acontece a conferência de Bretton Woods, que vai decidir como vai ficar a conjectura, a organização económica das instituições financeiras no pós-guerra, que culmina com uma concentração de poder nas mãos de poucas instituições e poucas organizações financeiras. E isso é muito interessante ver, observar que sim, era admitido que já se sabia, em 1944 já se sabia que a Alemanha iria perder a guerra e estava-se tudo organizando para saber como é que o mundo iria ser. Tanto que depois na conferência de Haia, ou melhor, na conferência de Bretton Woods, em 1944, uma das coisas que se define são até fronteiras de países para o pós-Segunda Guerra. Isto também pode ser dito para expressar a visão dos diretores ingleses. No início de maio de 1942, Mr. McKittrick ergueu novamente a questão da sua oposição. O seu termo de mandato como presidente terminaria no final do ano e a sua solução sugerida era de que o Mr. Weber, presidente do Banco Nacional Suíço, deveria aceitar o cargo de chairman, que estava vago desde maio de 1940, que ele próprio deveria fazer uma visita à América e que temporariamente as objeções do governo inglês deveriam ser encontradas pelo agendamento do governador de um alterno que deveria residir na Suíça. Ora, nós sabemos muito bem que a Suíça foi o único país, além de toda aquela região, que não foi invadido. E a Suíça era onde ficava a sede do BIS. E o BIS era a instituição pela qual circulava o ouro nazi. Então nós podemos colar imensas informações ao redor disto. Este Mr. Ernst Weber, suíço, ele teve vários postos dentro do Banco Nacional Suíço, foi chefe adjunto do Departamento do Banco Nacional Suíço, membro da Comissão da Bolsa de Valores de Cantão de Zurique, participou do Banco Belga do Comércio Exterior, Banco Nacional da Suíça, foi presidente e ocupou vários postos, chefe adjunto do Departamento do Banco Nacional Suíço, foi membro da Comissão da Bolsa de Valores de Cantão de Zurique, membro do Conselho do BIS de 1939 a 47, ou seja, ele esteve dentro do BIS durante toda a Segunda Guerra Mundial, foi presidente do BIS de 42 a 45, foi comissário da Comissão Bancária Federal da Suíça, foi vice-presidente da Comissão Bancária Federal da Suíça, membro do Conselho do Banco Nacional da Suíça, presidente do Conselho do Fundo de Compensação de Seguro e de Velhice e Sobrevivência, membro do Conselho do Escritório de Empréstimos Federais da Suíça, vice-presidente do Escritório de Empréstimos Federais da Suíça.
Então o que nós observamos é que um país que não se entende, quer dizer, entende-se, mas oficialmente, quando nós olhamos a história superficialmente, não se entende porque é que o BIS, porque é que a Suíça ficou ilesa nesta guerra, começamos a entender o porquê. É porque na Suíça existia o BIS. E que tem este papel todo importantíssimo em todo este movimento de ouro e financiamento e do movimento nazi e na reorganização de todo o sistema financeiro no pós-guerra. Por isso é que dentro da Conferência de Bretton Woods foi criado o Banco Mundial e o FMI e começam a erguer-se vozes que o BIS já não era necessário, porque já existia o Banco Mundial e o FMI para fazer o papel do BIS nas relações financeiras entre os países e entre as instituições financeiras dos diferentes países. Só que houve uma força também muito grande para manter vivo o BIS. E conseguiu-se manter vivo o BIS até os dias de hoje, e hoje é o Banco Central dos bancos centrais. O governador não aceitou a proposta do último nome proposto, mas achou que Mr. McKittrick poderia talvez continuar como presidente sem uma reeleição formal e que a nomeação do novo chairman do Conselho poderia erguer controvérsias políticas. Mais tarde, contudo, os diretores ingleses obtiveram o consentimento do Tesouro da Inglaterra para o Mr. Weber tornar-se chairman, possibilitando que Mr. McKittrick continuasse presidente. O Tesouro, mais tarde, também providenciou assistir o nomeado a visitar os Estados Unidos. Em setembro, este programa de 3 pontos estava acordado. Os diretores alocaram Mr. Weber como chairman a partir de 1 de dezembro e ele nomeou Mr. McKittrick como presidente. Mistura. Durante a guerra, as principais transações com o BIS parecem ter sido removidas do seu próprio ouro ou a seu pedido de ouro pertencente aos seus clientes, de lugares que eram relativamente inseguros para outros que eram relativamente seguros, tanto por transferência física ou por trocas efetivas. Aqui nós começamos a ver que eles começam a justificar. Né? Estavam tirando ouro de regiões que não eram seguras para colocarem em regiões que eram seguras, o que não justifica o que nós vimos lá atrás de ouro nazi sendo enviado para os Estados Unidos. Novos negócios eram desencorajados, sendo que algumas transações foram feitas para a Cruz Vermelha. A lembrança do seu negócio foi devido ao decorrer através dos seus engajamentos pré-guerra e, de forma geral, tendeu a diminuir os seus ativos e os seus passivos. Com o início da guerra, o Banco de Inglaterra praticou balanços insignificantes com o BIS e não fez qualquer levantamento. Os próprios negócios do banco com o BIS durante a guerra estavam confinados a assentamentos de transações pré-guerra envolvendo balanços do BIS de pré-guerra e o recebimento de dividendos devidos a eles e a titulares privados na área esterlina, Libra, que é a Libra esterlina. A hostilidade ao BIS, primeiramente, ergueu-se sobre as questões do ouro checo, era noticiado de tempos a tempos e as publicações do 12º relatório anula, no verão de 1942, ergueu uma série de questões mal informadas. Anula não, anual. Acho que eu preciso de alguém que reveja os meus textos. As publicações do 12º relatório anual do verão de 1942 ergueu uma série de questões mal informadas na Casa dos Comuns e as alegações em alguns quadrantes que o BIS não estava observando a neutralidade, mas estava favorecendo os poderes do eixo Alemanha, Itália e Japão. Então, quer dizer, esta questão sobre o ouro, movimentação do ouro e apoio aos nazis, isto circulou durante alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, e durante a própria Segunda Guerra Mundial, mas começou a deixar-se de falar nisso e hoje nem sequer praticamente é mencionado. No dia 13 de outubro, o chanceler aproveitou a oportunidade na casa para declarar que ele tinha completa confiança no presidente do BIS. Em novembro de 1943 veio a primeira indicação oficial de que os Estados Unidos estavam também hostis à continuação do BIS depois da guerra. Detalhes concernentes ao Banco Internacional, sugeridos pelo Mr. Harry White, do Tesouro dos Estados Unidos, forma dados à imprensa e o New York Times noticiou que o Mr. White havia declarado que o BIS não tinha significância em conexão com o seu banco proposto e que era controlado pelos alemães
adicionando o típico comentário americano. Existe um presidente do BIS fazendo negócios com os alemães, enquanto os nossos rapazes americanos estão lutando alemães. Então nós vemos as acusações muito sérias da presença de alemães nazis dentro do BIS durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez ainda mais típico na opinião consensual sobre a posição do BIS no pós-guerra era uma recomendação da Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas em Bretton Woods de que o BIS deveria ser liquidado no momento mais breve possível, isto em julho de 1944. A opinião entre os lados mais interessados do Reino Unido não era de forma alguma unânime e naquele tempo parecia haver pouco consenso sobre a sobrevivência do BIS nas circunstâncias desta recomendação. No dia 8 de abril de 1944, Lord Cato sucedeu Lord Norman como governador do Banco de Inglaterra e renomeou Mr. Cobbold como seu alterno no Conselho do BIS. E aqui chegamos ao final desta tradução, que é bastante clara sobre a existência de nazis dentro do BIS durante a Segunda Guerra Mundial e dentro da própria criação do BIS. É claro sobre a transação de ouro entre os nazis e os aliados, e entre os aliados e os nazis, mas, obviamente, nós não conseguimos ter acesso a detalhes profundos sobre estas movimentações. Com mais pesquisa, aprofundando mais as pesquisas, nós podemos encontrar possivelmente mais detalhes sobre estes movimentos aqui dentro deste site, deste link que está no artigo, na palavra admitido, e que abre para esta busca dentro do BIS. Eu ainda não consegui ler tudo isto, é muita coisa, mas com certeza nós conseguimos encontrar mais informações que nos clarifiquem sobre este movimento. Então, meus amigos, eu disse a vocês que iria mostrar onde é que tinham nazis dentro do BIS. Vamos então aqui ver se eu encontro. Tem aqui quadro de diretores, vamos ver se é aqui que eu tenho que procurar. Aqui é os que eram. Sim, membros dos diretores. Eu estou andando assim rápido porque eu já conheço o site, devido às pesquisas, não é? Então, a pessoa que nós encontramos é... Onde é que ele anda? A ver se eu não demoro muito, que é para o vídeo também não ficar parado nesta parte. Aqui eu não estou conseguindo encontrar quem é a pessoa. É este aqui, Ernst Weber. Foi aquele que a gente viu lá atrás, no documento. Ele aparece. Este é um deles. Mas tem outros. Tem outros que nós encontramos também dentro do BIS. Então, meus amigos, eu agradeço imenso a vossa participação, o vosso interesse em acessar a estas informações. Espero que todos estejam caminhando de pensamento positivo. Nestes tempos não está sendo fácil nós mantermos uma energia elevada e positiva, mas mantenhamos o ânimo e a motivação para continuar a fazer obras boas, positivas, que nos auxiliem a libertar de toda esta ilusão que nos querem incutir e possamos, cada um de nós, contribuir um pouquinho para a melhoria desta sociedade. Está precisando mais amor, mais sentimento de união, mais paz, mais justiça. Não está fácil, mas é possível. Então, meus amigos, tudo bom para todos e muita luz!